Oi Libra, eu desejo que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa. Neste vídeo nós teremos uma mensagem intuitiva e atemporal para vocês. Qualquer momento que você chegar pode ser que tenha um recado por aqui. Essa mensagem é para qualquer posicionamento que você considere importante no seu mapa, que tenha Libra, né? Casa 7. E se você lida com Libra, pode ser que aqui também tenha um recado para você. Eu te desejo uma boa leitura. Você pode ficar à vontade para continuar contribuindo com este canal, se esse vídeo, se essa mensagem te ajudar para o seu progresso, né? Para a sua conscientização e para a sua expansão de consciência. Então vamos lá, vamos iniciar. Vamos ver o que nós temos para vocês essa semana. Mas na verdade é atemporal, né? Então é isso. Vamos lá. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, peço por favor que abram esta via, a via do discernimento, da clareza, da expansão e da conscientização espiritual, sempre em prol da luz e da verdade, que assim seja. Essa semana a gente vai começar com uma pergunta. A pergunta vai ser, qual sentimento, qual emoção seria importante que esse coletivo de Libra, que essas pessoas que estão atreladas a esta mensagem, revisite e olhe com uma perspectiva diferente na vida para o seu progresso espiritual. Então vamos lá, vamos compreender qual sentimento, qual emoção, o que seria importante que vocês olhassem com uma perspectiva diferente, com um significado diferente. Vamos lá, por favor. Qual a mensagem para Libra? O que essas pessoas precisam significar diferente? Soberania. Soberania. Aqui são librianos que, inclusive, que coisa, né? Porque essa carta, o que é soberania? A gente pensa no aspecto de liderança, né? Se a gente pensa dentro do zodíaco, um signo que tem um aspecto de liderança muito forte é o signo de Áries, que é o seu oposto complementar. Então aqui a gente fala sobre importante para vocês, para o seu progresso espiritual, para o seu progresso aí de autoconhecimento, né, da sua consciência, você até mesmo questionar e levar para a sua vida como que você vem liderando a sua própria vida, como que você vem enxergando a liderança na sua vida, o que é liderar para você. Inclusive essa mensagem ela saiu pro vídeo do primeiro raio, para quem se identifica com o primeiro raio. Por mais que você não se identifique, até mesmo te convido a assistir esse vídeo, foi postado semana passada. Então aqui seria importante você questionar como que você vem liderando a sua própria vida, o que é liderança para você, o que é autonomia, o que é você poder se colocar perante a vida, sabe? Você tem dificuldade para expressar suas emoções, você tem dificuldade para falar o que você sente necessidade de falar, você é uma pessoa que geralmente tende a guardar os seus pensamentos ou você tem mais facilidade para expressá-los? Porque geralmente se a gente pensa aqui nesse aspecto da soberania, né? Se a gente pensa, inclusive, no aspecto de soberania dentro de um aspecto de liderança, geralmente as pessoas que lideram, elas transmitem valores, elas falam o que elas pensam, né? E obviamente dentro de um aspecto de liderança, mas numa liderança que é assertiva, inclusive. Então, como que você vem lidando com essas questões na sua vida? Você vem assumindo um papel ativo dentro da sua vida? Você vem sendo protagonista na sua própria vida? Ou você vem sendo uma pessoa mais passiva? Permitindo que até mesmo o outro lidere por você a sua própria vida, permitindo que o outro fale para você e dite para você o que é certo e errado. Como que você vem se colocando dentro dos espaços que você pertence? Seja do seu ambiente de trabalho, seja na sua família, seja nos espaços que você ocupa de educação, né? Seja se você está em uma graduação, se você está dentro da faculdade. Enfim, como que você vem se colocando perante a vida? Aqui é para você levar para sua reflexão. E se hoje você sente que até mesmo você tem uma dificuldade para expressar os seus pensamentos, os seus sentimentos, por quê? Por que é importante a gente pensar que é importante a gente se expressar na vida? E quando eu falo sobre a gente se expressar, eu falo sobre a gente ter esse papel ativo dentro da sociedade.
Porque muitas vezes a gente pode pensar que a nossa opinião não vale, mas a nossa opinião vale. A partir do momento que a gente se expressa de uma forma assertiva, de uma forma objetiva, a gente está se colocando como uma pessoa ativa dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Então, como que você vem se colocando hoje? Você vem anulando os seus pensamentos, até mesmo com uma forma inconsciente de pensar assim, poxa, acho que o que eu penso não vale. O que eu penso e o que eu sinto não importa. Mas na realidade é até um convite para você olhar isso por uma perspectiva diferente, porque vale, né? A partir do momento que a gente não tá ferindo o outro, que a gente tá se expressando simplesmente para que a gente possa se colocar no mundo, com certeza vale, porque todos nós, de alguma forma, somos importantes neste mundo, né? Então aqui é um convite aí para você levar para sua reflexão. E dentro desse seu progresso, né, de evolução espiritual, que você possa, inclusive, se você sente que as características arianas, elas estão em falta em você, que você possa buscar nesse seu oposto complementar essas características na sua vida, né? O que você sente que de Áries está faltando no seu mapa? As características arianas. Por mais que você tenha Áries, às vezes pode ser que você tenha, mas não necessariamente essas características elas estão equilibradas dentro do seu ser. Então aqui a espiritualidade, né, o oráculo está trazendo essa reflexão para você levar para sua vida. Essa é a mensagem inicial que nós temos para vocês. E até mesmo, aqui eu trouxe esse aspecto de você numa perspectiva de pessoas que não se colocam, mas pode ser o contrário também. O que dentro desse impor que tá desequilibrado, né? Até mesmo como um excesso. Como que é essa, até mesmo no aspecto de imposição? Que isso também vale, né? Vale pra falta, pra ausência, mas também vale pro excesso. Vamos ver aí uma mensagem para vocês. Um 9 de copas. Libra. Aqui nós temos o pendurado, que tá com uma perspectiva de uma nova visão. E você percebe que esse 9 de copas, ele tá num estado de plenitude, sabe? É como se ele tivesse passivo perante a vida dele. Então, aqui, inclusive, nessa perspectiva, é mais um convite até mesmo para você se questionar hoje, principalmente para você que se encontra nesse estado do 9 de copas. O 9 de copas, quando a pessoa chega no estado de 9 de copas, ela tá muito satisfeita, ela tá aproveitando a vida dela numa satisfação plena. Ela tá, inclusive, confortável com isso que ela adquiriu na vida dela. Mas hoje, você sente que neste seu conforto, porque, assim, geralmente, a gente pode pensar que quando a gente tem novos desafios na vida, né? Quando a vida ela nos desafia de uma forma diferente, a gente cresce, inclusive, nesses novos desafios. Então, até mesmo essa perspectiva hoje do seu conforto, que pra você, obviamente, tá bom, porque é importante a gente sentir um conforto na vida também, né? Mas pra você hoje que se encontra nesse estado, o que você sente que desse seu conforto você poderia talvez trazer uma alteração para algo na sua vida que te traria um desafio a mais. E dentro desse desafio te traria talvez um aprendizado a mais na sua vida. Aqui nós temos um 7 de paus. Fala sobre uma necessidade de você se defender dos estresses que a vida vai causando ao longo do dia. Por quê? Porque a partir do momento que você está no seu conforto, que você está numa posição até mesmo cômodo, né? É algo que é cômodo, é confortável. E é uma perspectiva que você já conhece, porque a partir do momento que você se arrisca algo novo na vida, você vai lidar com o desconhecido, seja qual for essa situação. E lidar com o desconhecido, lidar com o que te tira do conforto, te causa estresse, porque causa, né? A gente convive em sociedade, então sair desse conforto, sair dessa zona de conforto e arriscar algo diferente que vai te causar novos aprendizados e vai te provocar novos desafios na vida, querendo ou não, vai te causar um certo
que aqui tá com a carta estresse. O que seria, a grosso modo, esse estresse? É o aprendizado, né? São esses aprendizados que a gente precisa lidar ao longo da nossa vida. São as situações desconfortáveis que chegam até nós para que a gente possa olhar por uma perspectiva diferente. O louco, que é você de fato se jogar em uma perspectiva nova na sua vida. Então aqui são librianos que inclusive podem estar passando por isso, sabe? Você até então esteve em uma perspectiva na sua vida, você conquistou aí o seu 9 de copas, né? Que é essa satisfação emocional. Mas de alguma forma, para você ter conquistado essa satisfação, você passou por muitos estresses, você já viveu muitas coisas na sua vida, mas é como se a vida estivesse chamando você para algo novo. Dentro de todos esses aprendizados que você já conquistou, de todo o amadurecimento que você já teve, de tudo que você viveu até então, o que hoje você pode fazer diferente para viver novas coisas? Porque a vida não para, né? Então, aqui são muitos librianos aqui que inclusive estão confortáveis. Mas, de alguma forma, é como se fosse um convite para você, até mesmo nesse conforto, que é aquela questão da passividade que foi falada, sabe? Eu não tô falando que você é passivo, é que muitas vezes na vida, quando a gente está em uma situação confortável, a gente vai ficando um pouco mais passivo na vida. Isso é comum, principalmente se você veio de muitos baixos na sua vida. Quando você adquire o conforto, a estabilidade, você quer permanecer ali, porque você não quer voltar para uma situação que te tirou o teu conforto, né? Que te deixou desconfortável. Mas aqui, dentro dessa perspectiva hoje, isso é muito pessoal, né? É importante você levar, se essa mensagem ressoa com você, você levar para sua perspectiva de vida. O que você sente hoje que você poderia ser mais ativo dentro da sua própria vida. Aqui nós temos o Papa. Aqui, dentro dessa perspectiva de você estar confortável, eu vejo você de fato se arriscando em algo novo. E esse se arriscar em algo novo, ele fala sobre você, de alguma forma, arriscar algo novo que inclusive está atrelado a algo muito diferente de tudo que já foi muito tradicional para você. Então, alguns librianos aqui estão se arriscando e se jogando em uma aventura, em alguma perspectiva de vida de algo que já foi muito... de algo que até então já foi muito tradicional para você. Numa outra perspectiva aqui, vocês estão se arriscando em algum estudo, ou até mesmo, aqui a gente fala, aqui eu vou trazer algumas perspectivas, tá? Alguns aqui estão iniciando um novo estudo espiritual, pode ser dentro de uma questão mais espiritualista, dentro de uma questão mais religiosa, inclusive, porque o Papa, ele também fala sobre religião, né? Para outros, fala também sobre você se arriscar e se jogar dentro de um novo estudo para a vida, sabe? Aqui pode ser inclusive dentro de um aspecto universitário. Pessoas que agora talvez estão decidindo voltar a estudar. E isso de alguma forma te trazendo perspectivas diferentes de vida, né? Vamos ver aqui um complemento com o Oráculo de Delfos para Libra. A felicidade aqui embaixo do 9 de copas, de fato, eu lido com librianos que estão num aspecto de contentamento emocional muito grande, por tudo que você já conquistou até então. A modéstia. A estrela, a inveja, a alegria. O que acontece?
Quando você de fato consegue atingir um estado de 9 de copas na sua vida, que é essa satisfação plena e que inclusive te traz um aspecto de conforto e de equilíbrio maior, por mais que no seu dia a dia, obviamente, você tenha aí as suas questões a serem olhadas, né? Da vida, que fala da vida. Por mais que você tenha isso, a gente fala de um conforto. Mas de fato, como foi mencionado, para você chegar nesse seu conforto na sua vida, você já precisou enfrentar muitas coisas. Você já precisou enfrentar e lidar com questões, inclusive, muito desafiadoras na sua vida. E hoje, por isso que esse conforto, ele se torna, de fato, confortável, né? Porque se até então você precisou sobreviver, agora talvez você esteja vivendo, conseguindo viver a sua vida. E quando você se depara com esse estágio na sua vida, que é um estágio que inclusive te traz felicidade, que te traz alegria, sabe? Um momento da sua vida em que você consegue tirar pra você, pra talvez se cuidar, pra você aproveitar a vida num aspecto de lazer, né? Um aspecto de lazer, de cultura, do seu bem-estar mesmo. Quando você consegue, e isso é viver, né? Porque quando a gente precisa sobreviver de alguma forma, a gente não consegue pensar no nosso autocuidado, a gente não consegue pensar no nosso lazer, no momento que a gente pode tirar para aproveitar uma cultura, experienciar uma cultura diferente, poder viajar, enfim. Agora, tem librianos aqui que estão conectados com essa mensagem que estão nesse processo, mas para você ter chegado nesse processo, você já enfrentou muitas coisas desafiadoras. E o que é a questão que até mesmo te deixa em um processo mais passivo, entre aspas, que pode deixar você nesse estágio, né? É até mesmo esse medo inconsciente de voltar a passar por situações que façam você, de alguma forma, precisar sobreviver novamente. E isso fala das relações externas que você lida, porque inclusive pode ser que você tenha lidado na sua vida até então com situações tão desafiadoras que talvez tenha feito você desacreditar até mesmo nas pessoas que estiveram ao seu lado, ao seu redor. Mas aqui com a carta da estrela como um aspecto central, né? Precisava ter protegido aqui, mas enfim, aqui com essa carta fala inclusive sobre a sua própria proteção. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva de vida, você precisou aprender a se defender, inclusive. Você precisou aprender dentro aí do seu progresso espiritual, né, dentro do seu processo de autoconhecimento, inclusive de expansão consciencial, você buscou meios para aprender a se defender. Mas o que é importante você saber? Que a vida não para. A vida não para. A vida, ela fala disso. E, de alguma forma, você vai sempre enfrentar essas questões. Essas questões que são do outro e que te esbarram. E que até mesmo o que é seu vai esbarrar no outro. Então, isso fala da vida. É importante você levar isso para sua vida, porque, de fato, a vida não para. E nesse a vida não parar, é que você vai continuar precisando lidar com essas questões. Então aqui é até mesmo um convite para você refletir, né, com uma nova perspectiva, aqui com a carta do pendurado, inclusive, até mesmo esses aprendizados que você teve até então sobre sobreviver, que agora que você está vivendo, você pode continuar vivendo e inclusive com os aprendizados que você teve quando você precisou sobreviver. Porque, de alguma forma, você teve o seu amadurecimento, né? Opa, peguei aqui o errado, peraí. Era esse aqui. Vamos ver aqui uma mensagem final pra vocês. Libra, o Sol, um Cavaleiro de Espadas. Você teve um processo na sua vida de um As de Paus. Você teve um processo na sua vida, aqui, librianos, que dentro do seu processo de despertar espiritual, você teve um processo aí de iluminação, de conscientização sobre questões na sua vida, e essas questões, elas estão atreladas a esse aspecto que eu mencionei sobre você, de alguma forma, sobreviver na vida. Quando eu falo sobreviver, é sobre você, de alguma forma, não ter, ao longo do seu ano, por exemplo,
tantas oportunidades de aproveitar a vida dentro de um aspecto de lazer, de paz mental, inclusive, sabe? Por quê? Porque você precisou lidar com questões da vida material e cotidiana que foram muito pesadas, inclusive. E nesse seu processo que você conseguiu despertar para alguma questão específica, algum aprendizado específico de ordem espiritual, inclusive, que você teve. Então aqui você carregou aprendizados, hoje você tem uma bagagem importante para sua vida. Inclusive de como se defender dessas questões do seu externo. E até mesmo como que o seu próprio papel teve influência dentro dessa perspectiva da sua vida que você levou. Mas aqui com o Cavaleiro de Espadas, né? Ele é como, aqui eu vejo um aspecto assim, é aquela pessoa que ela é um aspecto até mesmo missionário, sabe? Da vida. Aqui embaixo da nova visão. O que hoje você pode trazer de diferente para sua vida, para aprender mais, para crescer mais? Porque aqui com o As de Paus embaixo da estrela, embaixo do 7 de Paus também, que fala sobre defesa, você aprendeu a se defender e hoje você tem, dentro desse aspecto que você está agora mais cômodo na sua vida, e quando eu falo cômodo, gente, não é no aspecto negativo, tá? Porque a gente precisa de algum comodismo na nossa vida, de alguma forma, pra gente até mesmo conseguir ter paz, né? Paz mental, paz emocional, paz espiritual, a gente precisa disso na nossa vida. Mas dentro dessa perspectiva, hoje você, inclusive, tem mais vitalidade. Hoje são pessoas aqui que têm mais vitalidade, inclusive, para arriscarem coisas novas na vida. Um 9 de paus com um pajem de ouros. Aqui vocês vão começar algo de fato. Aqui são librianos, ou já estão começando, né? E aqui o que é importante você saber, para além de todas as reflexões que você pode levar dessa mensagem, você trazer um desafio novo para sua vida, você arriscar algo diferente na sua vida, você fazer uma mudança que te tira de um conforto, é uma oportunidade de você, inclusive, trazer um processo de conscientização diferente, sabe? Por exemplo, quando você se coloca... Vou dar um exemplo assim, simples. Por exemplo, você tá confortável na sua vida, você tá vivendo a sua vida, você tá trabalhando, você tá tirando o seu momento de lazer, enfim, você tá vivendo a sua vida de uma forma confortável. E aí você decide, talvez, começar a participar de um projeto voluntário, talvez, né? Dentro aí de uma instituição. Quando você decide, pelo menos talvez aí, por exemplo, uma vez por semana você sai da sua casa para fazer um trabalho voluntário. Quando você faz isso, você já está trazendo alguma perspectiva diferente para sua vida. Por quê? Porque nesse ato de fazer um trabalho diferente, que é um trabalho voluntário, principalmente aí se a gente fala de alguma instituição que trabalha com questões de mais vulnerabilidade, você vai lidar com situações diferentes das suas, você vai lidar com um mundo diferente, você vai lidar com perspectivas de vida diferentes. Ou seja, isso vai te arriscar a você aprender, inclusive, coisas novas sobre a vida. Não só sobre a sua própria vida, mas sobre a vida num contexto geral, sabe? Quando você se coloca em situações diferentes, em que você lida com perspectivas de vida diferentes, com culturas diferentes, com aprendizados diferentes, você enriquece, inclusive, a sua própria visão do mundo. Porque isso vai te tirar do teu conforto, isso vai te tirar da sua vida, sabe? Daquela vida que você está acostumado e vai te colocar em uma vida que talvez você jamais imaginaria que poderia ser vivida. Então, aqui é um exemplo, sabe? Mas isso você pode levar, por exemplo, para qualquer situação que você se arrisca de uma forma diferente. Seja essa mesma que eu disse, seja, por exemplo, você conhecer uma religião diferente ou você estudar um assunto diferente na sua vida. Enfim, é algo que te tira de algum conforto, mas que te traz aprendizado também e que enriquece a sua própria vida e que te traz, inclusive, um aspecto de... esse aspecto da soberania, que fala sobre um papel mais ativo, fala inclusive sobre um papel mais ativo que você tem dentro da sua própria sociedade, dentro da sua própria comunidade, porque a partir do momento que você
sai da sua bolha e você se arrisca em algo diferente, você passa a ter um papel ativo nesse diferente também, porque você, de alguma forma, está aprendendo algo diferente na sua vida, você está lidando com o diferente na sua vida, e isso fala de uma riqueza também de aprendizados. E nesse se jogar para algo novo, seja ele qual for, você sabe que você vai lidar com os desafios, você vai lidar com as opiniões contrárias, você vai lidar com as questões desafiadoras no aspecto de consciência, seja elas quais forem. Enfim, você vai lidar com as adversidades. Aqui minha mente. Por que você lida com desafios? Porque a gente não são todos que pensam igual, né? Nós temos, cada um tem aí o seu sistema de crenças, a sua subjetividade, a sua história de vida, ou seja, é comum que você lide com as adversidades, mas a riqueza dessa mensagem, por mais difícil que seja, porque é a gente aprender que a gente cresce nas adversidades e que a gente cresce e a gente aprende e a gente evolui, mesmo errando também, né, porque a gente erra, nessas situações que nos tiram conforto, que nos tira desse conforto, desse algo que já é cômodo e que nos coloca no mundo e que nos coloca em situações e em perspectivas de vida que talvez a gente não imaginou que a gente poderia enfrentar. E a vida, ela vai falando disso, ela vai falar sobre você, ao longo do seu caminho, sempre precisar, de alguma forma, se colocar em situações desafiadoras para você também crescer. E pra gente finalizar essa mensagem, aqui inclusive dentro dessa perspectiva, eu compreendo que para muitos é como se você até então ter sobrevivido de alguma forma, dentro dessa perspectiva de você sempre precisar se defender e se defender, eu sinto que aqui são librianos que já estão meio que cansados, sabe? Mas, de alguma forma, a vida está te chamando para aprender mais. E que é importante você saber que, eu sempre faço essa analogia com aquele aparelho dos batimentos cardíacos, sabe? Que a gente tá aqui, a gente vai lá em cima, aí uma hora a gente fica estável, a gente entra em equilíbrio, e a vida, ela fala disso. Então, nesses momentos de equilíbrio, que você sim possa aproveitar esses momentos de equilíbrio na sua vida, mas que você também, em algum momento, possa se arriscar a algo novo. E nesse se arriscar a algo novo, ela volta a trazer novamente os novos aprendizados. Aí você vem embaixo, aí você sobe lá em cima, e depois você fica estável novamente. E é assim até a gente, de alguma forma, fazer a nossa passagem, né? A vida, ela só para quando ele para de vez. Mas enquanto não para, a gente vai aprendendo, a gente vai caindo, levantando, estabilizando, caindo, levantando, levanta, cai de novo. E essa é a roda da vida, né? É a roda da fortuna. É a roda de Sansara. É isso, a vida fala disso. Bom, Libra, é isso. Desejo que essa mensagem tenha te ajudado a refletir aí sobre algumas questões da sua vida. E nós nos vemos. Um abraço.